Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nessa segunda aula, nós vamos continuar falando sobre as bases da evangelização. Hoje vamos falar da quarta e da quinta base. A quarta base está no nosso livro, na página 13, que diz: somos cooperadores do trabalho de Deus através do nome de Jesus. Para que possamos realmente fazer o trabalho de evangelização, começar a fazer ou fazer com mais excelência, precisamos entender que através do nome de Jesus, nós temos a missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordenança de Jesus para a igreja. O trabalho foi dado a nós. Diz a palavra de Deus que os anjos desejavam esse trabalho, porém, o Senhor deu para a igreja a missão. Então, é minha e sua. Você que faz parte da igreja, você também tem essa missão de pregar o evangelho. Seja você um cantor, seja você um músico, seja você uma pessoa de oração, seja você uma pessoa da área administrativa da igreja, seja você apenas um membro que frequenta os cultos, participa, ou até mesmo você que está começando a frequentar agora, está começando na igreja, há pouco tempo você decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Todos vocês são chamados para a mesma obra, para o mesmo exército, para trabalhar na mesma seara, que é ganhar almas para Jesus. O que diz a palavra de Deus? Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 4 a 11. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este texto da carta aos Filipenses nos demonstra duas verdades. A primeira é que o nome de Jesus tem todo o poder para salvar. Assim não precisamos temer. Temos que ir no nome dele pregar o evangelho. E a segunda é que nem o próprio Jesus se apropriou da glória de Deus Pai enquanto estava na terra como homem. Não tomou por usurpação ser igual a Deus. Fica claro que ele não usurpou, significa não roubou a posição de ser igual a Deus, pois na verdade, enquanto homem, ele não era igual a Deus. Pois Deus não é homem, está lá em Números 23, 19. Mas ele se fez carne. Enquanto homem, Jesus não utilizou os poderes divinos para fazer o trabalho. Tanto que ele disse a Pedro lá no Getsêmani que se ele quisesse, rogaria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para o livrar da prisão. Isso significa que Jesus mesmo não pediria aos anjos, não ordenaria aos anjos que viesse o salvar. Ele rogaria ao Pai. Por quê? Ele não estava na posição de Deus, e sim de homem, para que pudesse nos representar e nos salvar. Isso significa que ele não tomou para si a glória enquanto homem. E nós também não devemos fazer isso. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Fazemos parte do trabalho, mas o trabalho sempre é dele e a glória sempre é dele. Essa é a quarta base para que nós possamos fazer a obra de Deus. E por fim, a quinta base. Como Deus trabalha. Precisamos entender, ter o conhecimento de como é que Deus trabalha. Isso está na página 14 do nosso livro. Deus trabalha generalizando. Através de muitos textos podemos observar que Deus generaliza. Nós, enquanto homens, quase nunca podemos generalizar, por nossas limitações, pelo fato de termos um poder limitado. Mas Deus tem poder ilimitado, ele pode generalizar, e ele faz isso em diversos momentos. Veja Efésios capítulo 6, versículo 11 a 18. Revestivo de toda a armadura, para que possais resistir no dia mau. Tomai toda a armadura de Deus, para fazer tudo e ficar firme. Ele está generalizando. Orar em todo o tempo, com oração e súplica, perseverando com toda a perseverança. Então Deus sempre usa a palavra todo para quê? Para dizer que com ele tem que ser completo.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ele generalizou, é para todo aquele que crê. Ele não vai renegar o perdão a ninguém. E também Marcos 16, 15, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus trabalha generalizando. Fazer discípulo de todas as nações. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Concluímos então que a regra do evangelho é geral, é generalizada. Por isso Jesus chegava em um lugar e as pessoas que tinham fé, conforme foi em Genezaré, todos foram curados. Então tome posse dessa palavra. Essa é a quinta base. Deus generaliza, é para todos. Pregue a palavra a toda criatura. Não faça acepção de pessoas. Não tente fazer o papel que é de Deus de julgar, de achar que essa ou aquela pessoa é digna ou não. Ou pela classe social da pessoa, ela não precisa ter aquela timidez de chegar em uma pessoa que tem uma classe social mais alta. Se Deus está te mandando, se Deus está te levantando para fazer esse trabalho, faça. Por quê? Porque é para todos o evangelho. Que fique essa lição para nós nesse dia, que possamos então tomar posse dessa base da evangelização. Deus veio e mandou Jesus Cristo e veio para salvar todos que estavam perdidos. E de pregar a toda criatura.